Fala, torcedor palmeirense. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos trazer todas as informações sobre essa grande decisão entre Palmeiras e Novo Horizontino pela final do Paulistão. O Verdão já está preparado para o confronto. Primeiro jogo em casa, decisão no estádio do adversário. O Palmeiras chega à sua 7ª final consecutiva, algo gigantesco. A imprensa está cheia de elogios ao time, mas aqui é sempre com os pés no chão. A gente sabe da força desse elenco, da mentalidade competitiva, daquele espírito de time da virada. Só que agora o Palmeiras já não é visto apenas como time que busca o resultado na raça, é uma equipe organizada, estruturada, que controla o jogo e vence sem precisar correr atrás o tempo todo. A reportagem destacou o clima da final. De um lado, a tradição do gigante da capital, favorito ao título, alcançando um recorde histórico de decisões seguidas. Do outro, o orgulho de uma cidade de 40 mil habitantes. O Novo Horizontino volta a disputar uma final de Paulistão depois de 36 anos e chega com moral. O técnico do Palmeiras deixou claro que é preciso assumir a responsabilidade que a grandeza do clube exige. Ele ressaltou que o adversário não está ali por acaso. Venceu Palmeiras, Santos e Corinthians, terminou em primeiro na classificação e mostrou que também tem ambição. As vontades são iguais dos dois lados. Mesmo sem o favoritismo, o time do interior chega forte. Eliminou Santos e Corinthians no mata-mata, teve a melhor campanha da primeira fase e provou que é competitivo. Eles reconhecem a força do Palmeiras, mas sabem que futebol se decide em detalhes, eficiência de um lado, falha do outro, e o resultado pode mudar. Em 2 jogos, o desafio é ainda maior. A diferença de tradição também aparece entre os treinadores. O comandante do Novo Horizontino tem 5 títulos estaduais na carreira, mas disputa sua primeira final de Paulistão. Já Abel Ferreira vai para sua 6ª decisão consecutiva e, se conquistar o título, se tornará o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras de forma isolada. Ambos convivem com a pressão natural de uma decisão. Abel destacou que futebol não é uma ciência exata, onde quem investe mais obrigatoriamente vence. Existe a magia e a paixão que tornam o resultado imprevisível. Ele sabe o que quer, assim como o adversário, mas o desfecho só será definido dentro de campo. Vale lembrar que o Novo Horizontino já surpreendeu o Palmeiras neste estadual com uma goleada por 4-0, a maior derrota da era Abel Ferreira. O cenário agora é diferente, mas a lembrança serve de alerta. O próprio Abel reconheceu que às vezes uma derrota dessas é necessária para abrir os olhos. Representar o Palmeiras exige responsabilidade máxima, independentemente de quem jogue ou onde seja a partida. A história também traz um aviso. Desde 2014, quando caiu para o Ituano, o Palmeiras não é eliminado por um time do interior. Em 1986, perdeu o título paulista para a Inter de Limeira. Ou seja, respeito total ao adversário. O Palmeiras chega à 7ª final seguida desde 2020. Foi campeão contra o Corinthians, perdeu para o São Paulo, venceu o São Paulo, superou o Água Santa e Santos, perdeu novamente para o Corinthians e agora enfrenta o Novo Horizontino. O que impressiona é a constância. Em 7 anos, enquanto os rivais alternaram presenças, o Verdão manteve o nível e seguiu brigando por taças, mesmo conquistando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão nesse período. Nada de tratar estadual como secundário, o time vai para ganhar. O título ganhou ainda mais peso depois da última temporada sem conquistas. O Palmeiras bateu na trave em várias competições e isso aumentou a cobrança. Mesmo que o Paulistão não seja o principal objetivo do ano, ele se tornou importante para quebrar o jejum e dar confiança à sequência da temporada. O Novo Horizontino merece respeito. Terminou a fase inicial com a melhor campanha, venceu seus jogos no tempo normal no mata-mata e chega com vantagem de decidir em casa. É uma equipe organizada, que fecha espaços, sai rápido em transição e dificulta a circulação de bola adversária. Mas em 180 minutos, o favoritismo é do Palmeiras. O Verdão deve ter força máxima novamente. Abel conta com seus principais jogadores à disposição pela 4ª partida consecutiva. A busca é pelo 27º título paulista, enquanto o adversário sonha com a conquista inédita. A decisão também pode render marcas históricas. Se o Palmeiras for campeão, Gustavo Gomes se tornará o jogador com mais títulos da história do clube, chegando a 13. Abel Ferreira alcançaria 11 conquistas e se isolaria como o técnico mais vencedor do Palmeiras. 2 estrangeiros que marcaram época. Gomes já soma centenas de partidas e é o zagueiro com mais gols na história do clube. Abel é o treinador estrangeiro com mais títulos no futebol brasileiro e o que mais disputou finais pelo Verdão. Nas 6 finais anteriores, o Palmeiras foi campeão quando decidiu em casa e perdeu quando fez o segundo jogo fora. Agora o roteiro muda novamente.
Resta saber como será o desfecho. Apesar da derrota por 4-0 na primeira fase, o momento atual é diferente. Com o time titular, o Palmeiras venceu as últimas 6 partidas. Abel reforça que não existem jogos fáceis e que o adversário é forte em transições e bolas paradas. Nos bastidores, também houve repercussão sobre estabilidade no comando técnico. Abel comentou sobre a cultura do futebol brasileiro, onde muitas vezes o treinador é tratado como o melhor ou pior do mundo dependendo do resultado. Destacou que não é apenas investimento que define vitória. Já Leila Pereira reforçou que, na academia de futebol, os profissionais têm tranquilidade para trabalhar. Sobre a provável escalação, Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas e Maurício, Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Abel deve manter a base considerada ideal. Aras pode ser opção para o segundo tempo, já que Maurício e Alain vivem grande fase e estão fisicamente à frente neste momento. O elenco realizou trabalhos táticos, ensaiou movimentações e bolas paradas. Emiliano Martínez segue em recuperação de lesão na panturrilha e faz transição física. Paulinho cumpre cronograma interno e no gramado, ainda em processo de recuperação. A expectativa é que volte 100%, para ajudar de verdade quando estiver totalmente pronto. É isso, torcida. Grande decisão pela frente. Que venha mais uma final histórica para o nosso Verdão. Se cuidem e mais tarde voltamos com mais informações.